Olá, riquezas! Hoje nós vamos fazer o estudo do livro da Esther e Jerry Hicks, Dinheiro Atrai Dinheiro. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos do livro e, quando eu sentir, eu paro e faço algum comentário para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os ensinamentos. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero fazer a leitura de alguns parágrafos do prefácio, porque tem algumas coisas bem legais aqui. Prefácio, Jerry Hicks. O que você acredita que o tenha atraído para este livro? Por que motivo você acha que está lendo estas palavras? Que parte do título atraiu a sua atenção? Foi a palavra dinheiro? Foi a palavra saúde? Foi a palavra felicidade? Foi a palavra conseguir? Ou foi talvez a lei da atração? Qualquer que seja o motivo que possa ter atraído você para este livro, as informações contidas aqui lhe chegam às mãos como respostas a alguma pergunta que você, de algum modo, tinha em seu interior. Sobre o que este livro trata? Ele ensina que a vida deve ser bem vivida e que o nosso estado de bem-estar é o mais correto e natural. Ele ensina que não importa o quanto a sua vida seja boa atualmente, ela sempre pode melhorar. E que a escolha e o poder de melhorar a sua experiência de vida pode ser controlada por você mesmo. Além disso, ele oferece algumas ferramentas filosóficas práticas que, quando colocadas em uso consciente, o capacitarão a se permitir uma experiência de mais riqueza, mais saúde e mais felicidade, pois tudo isso é seu direito de nascença. Sei do que estou falando, pois isso vive acontecendo comigo, à medida que eu me movimento de uma experiência iluminadora de desejos, de contrastes, para um novo desejo diferente. Vou repetir. Sei do que estou falando, pois isso vive acontecendo comigo. À medida que eu me movimento de uma experiência iluminadora de desejos, de contrastes, para um novo desejo diferente, para depois seguir rumo a uma nova manifestação, a minha vida como um todo melhora cada vez mais. A vida é boa. Estamos no Réveillon de 2018 e eu começo esse prefácio sentado à mesa da sala de jantar de nosso novo refúgio na Califórnia. Pessoal, vamos fazer uma reflexão a respeito do que o Jerry colocou aqui. Ele já deixa claro, né? Aqui nessa primeira pergunta, esse primeiro parágrafo, ele pergunta: o que você acredita que eu tenha atraído para este livro? E uma coisa que eu tenho muita clareza, principalmente ao longo de alguns anos já estudando sobre desenvolvimento pessoal, e a gente sempre cai nesse ponto, né, da lei da atração e das leis universais, e de como viver em consonância com todo esse universo, eu tenho por mim que a resposta de uma pergunta só chega a nós quando estamos preparados para ela. E também tenho por mim que existem respostas para todos os nossos questionamentos. A gente só precisa começar a se perguntar, né? Então, esse livro, provavelmente, se você chegou até esse vídeo, até esse áudio, provavelmente em algum momento você se perguntou sobre algumas coisas. Talvez se perguntou sobre como ter mais dinheiro, ou talvez se perguntou sobre como ter mais saúde, como ser mais feliz, ou até mesmo se lei de atração de fato funciona, ou até se perguntou quem é Abraham Hicks e Jerry Hicks, Esther Hicks, né, que a gente está ouvindo muito falar deles nesses últimos tempos. Enfim, alguma pergunta, algo dentro de você te trouxe até esse vídeo. E isso, para mim, pelo menos, já fica evidente de que você está pronto para a resposta, né? Se você perguntou, se você chegou até aqui, se você tem algum questionamento a respeito disso, bom, seja bem-vindo. A resposta vem agora, tá? Porque você está preparado para isso. Parte um: como girar o eixo e o livro dos aspectos positivos. A sua história e a lei da atração.
Todos os elementos que constroem a sua experiência de vida foram e são atraídos até você pela poderosa resposta da lei da atração aos pensamentos que você mesmo alimenta e pela versão que enxerga da sua vida. O seu dinheiro e os seus recursos financeiros, o estado de saúde do seu corpo, sua clareza de pensamento, sua flexibilidade, seu peso e sua forma, o seu ambiente de trabalho, a maneira pelo qual você é tratado, a satisfação com o seu trabalho e as suas recompensas. Na verdade, a própria felicidade da sua experiência de vida de forma geral. Tudo isso acontece a partir da sua versão de toda essa história. Se você transformar em principal objetivo a determinação de revisar e aprimorar o conteúdo da história que você conta sobre cada dia da sua vida, prometemos de forma absoluta que ela estará se aperfeiçoando gradativamente. Para a poderosa lei da atração, as coisas têm de ser assim. Pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre esse parágrafo. Tudo, basicamente o que ele diz aqui, que tudo o que nós vivenciamos, tudo que nós experienciamos na nossa realidade material tem a ver com o que nós pensamos a esse respeito. O que você vê fora de você, provavelmente é o que tem dentro de você. Quando eu li esse parágrafo pela primeira vez, eu fiz uma atividade. Até tá aqui do lado do meu livro aqui, rabiscado. Eu comecei a pensar no meu passado, né, em alguns pontos da minha história que eu criei a minha realidade. Então, por que que eu tenho esse emprego? O que que eu pensei há alguns anos atrás sobre trabalho, sobre formas de trabalho que me trouxe o meu emprego atual? Relacionamentos, né? O que que eu pensei sobre relacionamentos que hoje me trouxe o relacionamento que eu tenho? E eu te convido a fazer o mesmo exercício. Comece a pensar aonde você está hoje e em qual momento da vida você pensou sobre isso. E não necessariamente porque você tenha sonhado em ter a vida que tem hoje, mas porque lá no passado você deve ter pensado sobre a vida que você tem. E, aliás, você deve ter pensado sobre a expectativa que você tinha de vida e isso acabou se materializando. Então, por exemplo, se você tem hoje um problema financeiro, né? Poxa, as contas, o dinheiro não fecha, né? Acaba o dinheiro e ainda sobra o mês, como as pessoas dizem. Mas tenta lembrar qual foi a primeira vez em que você teve essa certeza sobre dinheiro, de que o seu dinheiro é insuficiente, de que você realmente não consegue pagar as contas, de que você ganha muito pouco para conseguir pagar as suas contas. Em qual momento da sua vida você colocou essa ideia dentro da sua cabeça? Qual foi a experiência que fez você ter esse pensamento a respeito do dinheiro? Porque o dia que você identificar, quando você identificar qual foi o período em que você criou esses pensamentos e automaticamente você formou essas crenças, você vai conseguir linkar com a vida que você tem hoje. E isso vale para tudo, tá? Começa a pensar lá atrás, quando você era mais novo, mais nova, o que você pensava sobre relacionamento? O que você pensava sobre mercado de trabalho, sobre dinheiro, sobre família, sobre você mesmo? E você vai chegar à conclusão de que você se transformou em algo que você acreditou ou ainda acredita. É isso que o Jerry quis dizer aqui para nós. Vamos continuar a leitura. A vida às vezes parece injusta. Você sempre desejou alcançar o sucesso e se aplicou muito bem para chegar lá, fazendo tudo o que as pessoas lhe disseram para fazer. Mas o sucesso almejado está demorando a chegar. Especialmente no início, você tentou, com vontade, aprender todas as coisas certas, estar nos lugares certos, fazer as coisas certas e dizer as coisas certas. Mas muitas vezes as coisas não pareceram melhorar nem um pouco. Quando você era mais jovem, ao colocar pela primeira vez o pé na estrada em busca do sucesso, você sentia bem ao satisfazer as expectativas das pessoas que determinavam as regras para esse sucesso.
Seus professores, seus pais, mentores que o rodeavam pareciam confiantes e convincentes ao determinar as regras para o sucesso. Ou seja pontual, dê o melhor de si, lembre-se sempre de trabalhar com dedicação, seja honesto, lute para alcançar a grandeza, esforce-se um pouco mais, não há ganho sem sofrimento e o mais importante de tudo, nunca desista. Porém, ao longo do tempo, a satisfação por ter conseguido a aprovação dos que determinavam as regras foi diminuindo, pois os princípios de sucesso que você aprendeu, não importa o quanto tentasse, não lhe traziam os resultados prometidos. Mais desanimador ainda era quando você se afastava um pouco a fim de obter uma visão panorâmica de todo o quadro e percebia que esses princípios, na maioria dos casos, tampouco traziam um sucesso verdadeiro a eles. Então, para piorar as coisas, você começou a encontrar outras pessoas que claramente não estavam seguindo aquelas regras e que alcançavam o sucesso independentemente da fórmula que você se dedicou tanto a aprender e aplicar. E você se viu perguntando a si mesmo: o que está acontecendo aqui? Como é que os que estão trabalhando tanto estão recebendo tão pouco, enquanto os que parecem trabalhar tão pouco estão conseguindo tanto? Minha caríssima formação ainda não acabou de se pagar e, no entanto, aquele multimilionário acabou de sair do ensino médio. Meu pai trabalhou pesado todos os dias da sua vida e, mesmo assim, a minha família teve de pedir dinheiro emprestado para o seu funeral. Porque o meu trabalho duro não me oferece em troca o que devia? Porque tão poucos ficam ricos de verdade, enquanto a maioria de nós luta para conseguir sobreviver? O que estou deixando passar despercebido? O que essas pessoas de sucesso sabem que eu não sei? Quando você faz tudo o que é certo, dá o melhor de si para o que lhe garantiram que trará sucesso e o sucesso não vem, é fácil se colocar na defensiva e até mesmo se sentir zangado diante dos que exibem provas do sucesso que você tanto deseja. Às vezes, você até mesmo condena o sucesso dos outros, simplesmente porque é muito doloroso vê-los saboreando o sucesso que continua a se esquivar de você. É por este motivo e em resposta à condição crônica das questões financeiras da nossa cultura que nós oferecemos você a este livro. Quando você chega ao ponto de condenar abertamente o sucesso financeiro alheio pelo qual você tanto anseia, não só esse sucesso financeiro pode nunca chegar, como também você se priva do direito divino à própria saúde e felicidade. Muitas pessoas chegam mesmo à errônea conclusão de que os outros à sua volta formaram uma espécie de conspiração para evitar o seu sucesso. Essas pessoas acreditam, no fundo do coração, que fizeram tudo o que era possível para alcançar o sucesso, e o fato de ele não vir só pode significar que existem forças inimigas atuando e impedindo-os de alcançar o que desejam. Queremos lhe assegurar que nada desse tipo está na raiz da ausência do que você deseja, nem na presença de coisas que você gostaria de remover da sua vida. Ninguém tentou, nem conseguiria impedir o seu sucesso, e nem fornecê-lo, diga-se de passagem. O seu sucesso depende unicamente de você. O controle de todo o processo é seu. Este livro foi escrito para que, finalmente, de uma vez por todas, você entenda que o sucesso depende apenas do seu controle deliberado e consciente. Tudo o que posso desejar, posso também conseguir. Já é hora de você retornar à verdadeira natureza do seu ser e vivenciar de forma consciente o que a sua experiência de vida ajudou a transformar em foco de desejo. Assim, à medida que você relaxa deliberadamente, respira devagar e profundamente, continua a ler de forma constante, começará, de forma certa e gradual,
a lembrar de como o sucesso acontece, pois você já entendeu isso de forma inerente, e então certamente sentirá ecoar essas verdades absolutas à medida que você as lê ou ouve. As eternas leis do universo são consistentes, confiáveis e cumprem sempre a sua promessa de expansão e de alegria. Elas lhe serão apresentadas nesse livro em um poderoso ritmo de compreensão que surgirá aos poucos dentro de você, e então se expandirá a cada página lida, até você tornar o despertar, até você tornar a despertar o conhecimento do seu propósito e o seu próprio poder pessoal, à medida que relembra como acessar o poder do universo capaz de criar mundos. Se a realidade espaço-tempo possui a capacidade de inspirar um desejo em você, é certo que essa mesma realidade espaço-tempo possui também a capacidade de promover a completa e satisfatória manifestação do desejo inspirado. Isso é lei. Pessoal, eu vou ler essa parte novamente. Se a realidade espaço-tempo possui a capacidade de inspirar um desejo em você, é certo que essa mesma realidade espaço-tempo possui também a capacidade de promover a completa e satisfatória manifestação do desejo inspirado. Isso é lei. Pessoal, vamos refletir aqui um pouquinho nessas últimas palavras, nesses últimos parágrafos, né? Aqui, Jerry ainda está explicando o que, na verdade, ele está trazendo à luz esses questionamentos que nós temos a respeito do sucesso, a respeito da felicidade. Por que que às vezes, né, nós vemos pessoas que parece que atingiram o poder, o sucesso ou uma felicidade de uma maneira tão mais fácil, e às vezes a gente está aqui, poxa, trabalhando, poupando dinheiro, economizando, pensando em outras fontes de renda, fazendo o que nos é possível, e mesmo assim a gente não sai do lugar. Esses questionamentos são muito frequentes e são muito comuns na humanidade. Tem um pensador, um terapeuta, eu acho que seria a melhor determinação, né? O nome dele é Arli Cravo, e ele fala muito sobre isso, que nós temos uma baixa autoestima congênita. Então, na verdade, a gente tem uma facilidade, é quase como se fosse muito mais fácil a gente pensar na gente com um pensamento ruim, nos diminuir ou pensar pelo aspecto negativo de uma questão do que pensar pelo ponto positivo. Calma, eu sei que ficou meio confusa essa parte, deixa eu voltar. Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamentos, né, a tendência natural nossa é tentar buscar uma resposta que tente suprir essa pergunta. Então, se eu não tenho sucesso e o outro tem, provavelmente tem algo que o outro está fazendo que está me impedindo de ter sucesso, porque eu estou fazendo tudo que me foi ensinado, eu estou fazendo tudo o que me foi designado a fazer, eu estou seguindo as regras, e por que que eu não atingi a esse resultado, né? Então, a gente tem uma tendência, nesse momento, a tentar procurar culpados. Provavelmente o culpado pelo meu insucesso é o governo. Poxa, esse governo federal não faz nada para que eu tenha mais dinheiro. Não, na verdade, o culpado para eu não ter sucesso financeiro é o meu patrão. Ele só me explora, ele não quer me pagar mais, ele não me dá mais dinheiro quanto eu mereço. Não, na verdade, o grande culpado de eu não ganhar mais é a minha esposa ou o meu esposo. Meu Deus, também ele sempre me coloca para baixo, ela sempre fala coisas tão negativas sobre mim, provavelmente eu não prospero por causa dela. Quantas vezes, gente, quantas vezes nós colocamos a culpa em terceiros sobre a nossa falta de prosperidade financeira, ou a nossa falta de felicidade, ou a nossa falta de saúde, seja o que quer que seja que você esteja buscando a excelência. E a gente tem essa tendência de justificar o porquê nós não estamos bem, colocando a culpa nesse terceiro. Então, aqui o Jerry coloca que não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem uma parte que ele coloca bem claro,
Vou até ler de novo para você. O seu sucesso depende unicamente de você. O controle de todo o processo é seu. O controle de todo o processo é seu. E não poderia ser diferente, né? Então, aqui, pessoal, Jerry e Esther Hicks, através dos Abraham Hicks, vão nos contar mais sobre como atingir esse estado de felicidade, de plenitude, de abundância, que é o que nós merecemos, que é o que nós merecemos simplesmente por existirmos, né? Quando a gente foi criado, algumas coisas já foi dado inerente a nós. E uma delas é isso, é a prosperidade, a abundância, o crescimento, a transformação. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas se isso é inerente a mim, por que que eu não estou vivendo isso hoje? Por que que eu não estou colhendo os frutos de ser abundante, o fruto de ser merecedor, merecedora, o fruto de ser próspero? Por quê? Eu não quero dar spoiler, né, pessoal? Mas essas perguntas serão respondidas ao longo dessa leitura, tá? E eu convido vocês a continuarem comigo aqui no canal para que a gente possa continuar refletindo sobre isso. Mas uma coisa que eu já quero deixar para você aí como reflexão é pense, pense em qual aspecto da sua vida você gostaria de melhorar. E quando você pensar sobre isso, analise as justificativas. Melhor dizendo, observe as justificativas que a sua mente vai trazer como resposta àquela impossibilidade. Provavelmente, na resposta que a sua mente vai te trazer, ali está a crença, ali está o seu pensamento a respeito daquele assunto. E é por causa desse pensamento a respeito desse assunto que você não consegue ir adiante nesse ponto. Você vai perceber ao longo da nossa leitura, ao longo das nossas reflexões, que é preciso mudar a forma como você pensa sobre algumas coisas. É preciso mudar o que você pensa sobre as coisas. É preciso mudar como você vê algumas coisas para que você consiga transcender esse desafio, para que você consiga sair do polo de escassez e migre para o polo da abundância. Pessoal, é isso o que eu queria deixar para vocês hoje como reflexão. Te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Vai ser muito legal a gente continuar esse papo. Um beijo e até mais!